Infelizmente, o vídeo de hoje não é dos mais felizes. Ricardo de Pascoal, que tanto nos alegrou com seus personagens marcantes em Chaves e Chapolin, faleceu aos 85 anos de idade. E eu vou te dizer que essa notícia me pegou em cheio, porque ele foi e sempre será uma das figuras mais queridas desse universo que a gente tanto ama. Então, se prepare para se despedir do Senhor Defumado e vem com a gente. A primeira coisa que eu quero falar sobre o Ricardo de Pascoal é que ele foi um dos caras mais legais que tive o prazer de conhecer, ainda que não tenha sido pessoalmente. Em 2024 fizemos uma entrevista com ele e foi um marco para o canal e também uma realização pessoal, realização de um sonho de verdade. Ele foi muito legal, ele estava empolgado com a entrevista, ele se emocionou em diversos momentos e falou sobre um monte de coisas, inclusive, é claro, sobre Chaves. Creo que a los actores que nos conocen en Brasil es por haber trabajado en El Chavo. Yo no me recuerdo de algún otro actor que digan, sí, tal. No, más bien son la gente que hemos tenido la fortuna de trabajar con El Chavo aí em Brasil, por isso nos reconhecem. E ao longo dessa homenagem, eu vou resgatar os melhores momentos dessa entrevista, até porque ninguém melhor para falar sobre a carreira dele do que ele mesmo, né? Bien, yo no empecé tan niño como muchos empiezan, muchos actores. Yo de niño era muy tímido y en las fiestas escolares yo me escapaba porque yo no salía, me daba vergüenza. Y cuando tenía yo 16 años más o menos, había unos programas de televisión que eran teleteatros, teatro recortado a una hora y pasaban obras de teatro muy importantes. Y ahí vi a los grandes actores de México, don Fernando Soler, a Ángel Gadaza, Manolo Fábregas, en fin, a los grandes. Y cuando veía yo eso dije, eso quiero ser. Entonces mi padre me trajo a México, me inscribió al Instituto Cinematográfico que dirigía don Andrés Soler. Y ahí empecé mi carrera. Empecé estudiando y trabajando al mismo tiempo. Bueno, antes yo realmente, antes de venirme a México, debuté en Puebla con una obra que se llama Las Cosas Simples. Y de ahí, de ese debut, me vine a México y empecé a hacer teatro aquí. Hice el Motín del Kane, volví a repetir Las Cosas Simples que había yo ya hecho. Y empecé a estudiar con don Andrés Soler. Mi primer maestro fue un gran actor y gran maestro, don Carlos Ancira, mi miserable maestro. Le digo miserable porque él nos decía miserables a todos. Miserable alumno y él era el miserable maestro. O sea, mi querido miserable maestro que ya se despidió. Te mando un abraço com todo mi carinho e meu agradecimento e reconhecimento. Ao todo, Ricardo participou de mais de 250 peças de teatro, mais de 20 novelas e mais de 10 mil programas de TV. Na boa, quando você imaginou que ele era muito, mas muito mais do que aquele ator que apenas fez umas participações em Chaves? Nossa! E ele mesmo falou especificamente sobre a sua paixão pelo teatro. Teatro. Toda mi vida, para mí lo primero es el teatro. Llevo alrededor de 250 obras de teatro. Y para mí lo más bello, el trato con el público inmediato, de tener la reacción del público en el mismo momento. En el teatro, si uno se equivoca, se equivocó y todo el público se puede dar cuenta. En televisión o en cine, si uno se equivoca, corte, repetimos y lo hacemos mejor y corregimos el error. En teatro se ve el error. A veces hay un dicho que dicen, no repitas, si te equivocas, síguete, porque si regresas para corregir, ahí la gente se da cuenta, el público se da cuenta que te equivocaste. Si tú te sigues, a lo mejor la gente no se da cuenta. A lo mejor passa assim, inadvertido, e não se dão conta. Em Chaves, a sua primeira participação foi em 1976, quando interpretou o Sr. Calvillo, mais conhecido como o carequinha que queria comprar a Vila do Sr. Barriga. Por que o senhor quer vender a vila a um preço tão baixo? O coração. Há somente uma solução. Novo dono, aluguel novo. E na segunda parte dessa história, ele começa a ficar todo interessado pela bruxa do 71. Ela é casada, solteira, viúva ou norte-americana? Solteira por quê? Porque não é feia.
Tá achando estranho porque nunca viu isso ou uma outra dublagem? Sim, essa segunda parte só chegou no Brasil muitos e muitos anos depois, mas isso rolou. E naquele mesmo ano veio o seu papel mais marcante em Chaves. Acho que é seguro dizer assim. Quase todo mundo vai se lembrar do Ricardo, principalmente por conta do Sr. Furtado. Ai, não, mamãe! E já que a gente falou de raridades e coisas assim, talvez você não saiba, mas existiu um primeiro Sr. Furtado, numa versão de 74. Bom dia, Sr. Furtado. Bom dia. E por mais que seja legal, é bacana e tudo mais, não dá pra negar. O Ricardo foi muito melhor como Sr. Furtado. Ele era o Sr. Furtado que todo mundo conhece e todo mundo ama. É verdade que está pensando em deixar a vila? Dona Florinda, eu já consegui um apartamento de mais categoria. Bom, ama eu não sei, porque a gente fica com uma bela raiva dele no meio do episódio, de tão bom ator que o Ricardo foi. Além disso, ele também foi o garçom do restaurante da Dona Florinda. Nessa droga de restaurante, um garçom só é mais do que o suficiente. E todo mundo se lembra de pérolas como essa. Eu pedi pra você servir o espaguete e não pra usá-lo como peruca. Mas não parou por aí, porque em Chapolin talvez você se lembre dele fazendo parte da trupe de piratas de 78. Eu pago. Os condenados à morte têm direito de beber de graça. Tá bem. Na boa, isso aqui também é maravilhoso. Isto está mais pesado que filme pornográfico. Agora, mesmo que você talvez não se lembre dos piratas, tenho certeza que você se lembra de Branca de Neve e os 7 Tchum 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 Klein. Durma bem, Soneca, e que você sonhe com os anjinhos. Fala sério, ele como soneca é puro ouro, né? Existe ya mucha gente que te dice solamente E o Ricardo compartilhou ótimas lembranças a respeito da gravação desse especial. Era difícil porque había que hacer enanitos a todos y especialmente al profesor Girafales. Estábamos ya había que hacerle enanito para que fuéramos más o menos todos del mismo calibre. Y en esa grabación tengo así, me recuerdo una anécdota muy simpática. Grabábamos, bueno, como 2 días estuvimos grabando, pero grabábamos todo el día así, y a la mediodía nos íbamos a comer al restaurante ahí de Televisa y regresamos, nos volvíamos a poner pelucas y todo y salíamos, ¿no? Y de repente ya estábamos así grabando y nos dimos cuenta que yo traía, creo, las barbas de Edgar Vivar y él tenía las mías, o sea, y tuvimos que volver a cambiar, empezar a grabar de nuevo esa parte ya con las barbas bien. Pero sí nos equivocamos de repente con las prisas. Una experiencia muy bella, muy bonita. Nos divertíamos como niños. Yo creo que el trabajo que hacíamos con el Chavo, nos divertíamos tanto, nosotros lo gozábamos tanto, que eso se transmitía al público. E ele também falou pra gente a respeito da sua amizade com o Edgar Vivar. Es con el que más tengo contacto, y con el que más nos vemos, porque coincidimos mucho en Televisa. Entonces en Televisa nos vemos, o de repente él va al teatro. Yo cuando estaba trabajando en Maine, me acuerdo que nos fue a ver al teatro y me dio mucho gusto verlo y saludarlo ahí en Cameo. Único que tengo gran contacto es con Edgar. Em 2014, essa foto dos dois juntos rodou a internet e fez a alegria de todo mundo. Que legal ver os dois assim, como amigos, tanto tempo depois, né? Agora, de todas essas participações, qual foi a sua preferida? Y respecto al Chavo, pues quizá el personaje que todos son muy bellos, pero yo me quedo con el señor Hurtado, por lo que significa en la historia del Chavo, lo tremendo que fue de ese castigo al Chavo que lo tienen, todo eso de verlo, de enojarte, luego el arrepentimiento del personaje, eso como que es muy bello a mí. Y otro es el señor Calvillo. El señor Calvillo para mí me dio muchas satisfacciones. Me parece un personaje muy bien bordado, muy bien escrito por Roberto, y el trabajo con la bruja del 85, con Ramón, con todos, inclusive cuando le está coqueteando a la bruja y se acerca a ella, el otro le dice sádicos, no sé qué tantas cosas. Entonces es muy simpático porque va cambiando, ¿no? Y cuando ya está a punto de comprar la vecindad, se entera de que es para tirarle y hacer un supermercado y ya no vendo a la vecindad.
Entonces es muy bonito también ese personaje, lo recuerdo con gran cariño. Son con los 12 de Chavo que yo me quedo. E o que pouca gente sabe é que ele também participou de outras gravações de Chespirito, muitos e muitos anos depois. Isso aqui, por exemplo, é de 93. E na boa, o Ricardo foi uma pessoa tão querida, tão educada e que viveu com tanta intensidade, com tanta paixão, o seu amor pelo teatro, que é impossível não se emocionar com a sua partida. A conta oficial do Chespirito postou: lamentamos o falecimento do ator e comediante Ricardo de Pascoal. Descanse em paz. A Maria Antonieta, Chiquinha, postou essa montagem com o texto: com o coração apertado, hoje nos despedimos de um grande companheiro e amigo, Ricardo de Pascoal. Obrigada pelas risadas, por seu talento e por ter feito parte da história de nossa vizinhança. Sentiremos muito a sua falta, querido Ricardo. Descanse em paz. Paulina, filha do Chespirito, postou nos stories: obrigado por tudo, querido Ricardo de Pascoal. Padrinho em minha peça teatral em 1991, companheiro e amigo solidário. Generoso, grande ator e comediante. Nessa foto estávamos nas apresentações de Viejos Vícios. Você deixa uma bonita marca. Boa viagem. Viejos Vicios fíjate que fue muy curioso. Era una obra microteatro, que es una obra corta de 15 minutos en un salón chico de 15 personas de público. El papel que yo hice lo hacía Edgar Vivar, pero Edgar tenía que ir a Brasil con ustedes. Algo tenía que ir a Brasil. Entonces me pidió el favor que si podía yo hacer una semana su personaje, porque él se tenía que ir, y con mucho gusto. Y entonces hice ese personaje en teatro en corto. Me divertí mucho porque era una obra que escribió Paulina, estaba muy bien escrita, estaba muy simpática. La lucha de los tres viejitos, de los tres ancianos, todo era maravilloso, que el vicio los acababa, ¿no? Y por el cigarro los van muriendo todos. Entonces era muy, muy agradable, muy simpática. Y Paulina es una persona que sacó el talento de su papá, es una gran escritora. Yo me acuerdo de ella cuando era jovencita, más jovencita de que ahora, que era actricita y empezaba a trabajar ahí precisamente con Roberto, e aí la conocí sendo uma niñita e muito simpática. E o Edgar Vivar, seu grande amigo, postou esse lindo vídeo. Oi, meus amigos do Brasil, aqui estou a dizer o Teatro Telmex, da cidade do México, com meu amigo Ricardo do Pascoal, que ele foi senhor Furtado, senhor Calvillo, também estuvo em Branca de Neves, e Sete Churichuris Fuflais. Aqui ele tem algumas palavras para você. Muito obrigado por 30 anos no Brasil, 30 anos. 30. E você diz... Muito obrigado. Un beijo do Brasil. Isso. E do meu lado, eu vou guardar com um carinho enorme pro resto da minha vida o papo que tivemos. Eu acho que a gente conversou por cerca de 2 horas, um papo que estava marcado para ter só 1 horinha, não queria incomodá-lo muito, mas ele estava tão feliz, tão animado, ele falou um monte de coisas bacanas, ele foi simpático do começo ao fim, super solícito, é difícil cair a ficha de você estar ali batendo um papo super descontraído com um cara que marcou sua vida inteira. E eu vou guardar para sempre, com muito, mas muito amor, essa imagem que a Marta, a esposa do Ricardo, me mandou no WhatsApp para mostrar que ele estava pronto para o papo. Ele teve o cuidado de montar o computador numa parte bonita da casa, estava preocupado com o cenário, com o som, com a luz, se arrumou todo e pontualmente estava no jeito. Ele está fazendo um joia porque ela me mandou assim: estamos listos. Que classe e que respeito. E a gente gravou cerca de uns 10 dias antes do aniversário do Ricardo. E falamos, vai ser um especial de aniversário, eu espero que vocês assistam, que vocês gostem. E aí, logo que saiu, ela mandou fotos deles assistindo, falou que ele amou. E eu me sinto muito feliz de ter conseguido celebrar a vida dele ainda em vida. E você pode ter certeza de uma coisa: o Ricardo soube muito bem o quanto ele era querido, o quanto ele era amado, o quanto os fãs brasileiros de Chaves são apaixonados pelo trabalho dele. Uma vida toda dedicada à arte. Isso que foi uma bela jornada. Nunca pensamos ese gran éxito, de verdad que fue algo maravilloso.
Y además el cariño de ustedes, que ha sido, no sé, es algo que yo traigo mucho en el alma, grabado en la piel, se me queda grabado en la piel, ese cariño que me han demostrado, ese recibimiento de ustedes, no sé, es algo maravilloso. Es algo maravilloso que eso lo tengo en mi alma para siempre. Senhor Furtado, senhor Fumado, senhor Calvírio, Carequinha, Pouco Pelo, Soneca, chame como quiser. Obrigado por tudo. É muito triste ver a vila ficando cada vez mais vazia, mas a gente só tem que agradecer. Obrigado mesmo, Ricardo. Descanse em paz. Amo a Brasil, los quiero mucho a ustedes. Son maravillosos, tienen un país maravilloso, lleno de selva, lleno de tantas cosas, pero además lleno de fútbol, lleno de samba, llenos de alegría, campeones mundiales en fútbol. La admiración de todo el mundo está en ustedes desde años y sigue con ustedes. Cada vez que juega Brasil es esperar la magia, que no ha llegado la magia que tenían antes, pero que ya esperemos pronto la recuperen. Pero es ver esa ilusión de Brasil, de ese Brasil que todos queremos, esa admiración que tenemos por todos, yo por Pelé especialmente, y el cariño y admiración a ustedes. Ustedes que me han recibido con mucho cariño, créanme que yo los llevo en mi corazón. Les mando un saludo con todo mi corazón, con todo mi amor a Brasil. Brasil, les mando un beso, que sigan siendo felices, que todo salga bien. Deseo lo mejor de lo mejor, muchas bendiciones y que Dios los proteja y los cuide. Muchas gracias. Un abrazo con todo mi amor a Brasil.